Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. A Inter de Milão está de olho em um volante do Timão. Trata-se de André Luiz, volante de 19 anos de idade. Não há proposta oficial, mas representantes do clube italiano já fizeram contato com Diogo Silva, da Web Soccer, empresa que representa o André Luiz, para entender as condições de um eventual negócio. Repito, não foi formalizada uma proposta. A ideia da Inter é passar a monitorar de perto os passos do jogador, entender as condições que o Corinthians exigiria para que o negócio pudesse ser feito a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que a janela de inscrições na Itália já está encerrada. Qualquer negócio só poderia acontecer a partir de julho. André Luiz, que tem crescido demais de produção, foi promovido ao time principal do Timão na temporada passada, 12 jogos e 2 gols em 2025, já são mais 7 jogos e 1 gol na atual temporada. Esteve presente nas partidas contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que o Corinthians venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, jogando bem na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, primeiros 3 pontos do Corinthians no Campeonato Nacional. Timão que registrou seu pior público na Neoquímica Arena nos últimos 3 anos. Foram apenas 26.700 pagantes, menor público até então desse período de 3 anos, registrado em 28 de julho de 2023. Descobri quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato antecipado de José Martínez. Nas últimas horas, Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, e representantes do volante venezuelano se acertaram, e esse vínculo vai ser interrompido de forma amigável. Vale a lembrança de que o Martínez tinha vínculo até dezembro de 2027 e recebia 75 mil dólares por mês. Estamos falando de 390 mil reais mensais. Pois bem, o Martínez vai receber até dezembro desse ano 30% dos seus salários. Mês de janeiro não será pago como multa pelo fato dele não ter aparecido. Isso significa que ele terá direito a 117 mil mensais ou 1.440.000 reais até o fim da temporada. No ano de 2027, nenhum centavo será pago ao atleta. Economia nesse ano de 3.760.000, na próxima temporada de 5.200.000 reais. Você soma tudo e dá para garantir que o Corinthians economiza com a saída antecipada do volante cerca de 8.900.000 reais. Importante registrar que o Martínez vai precisar passar por uma cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Havia uma discussão se essa lesão se deu durante o período de férias dele ou vestindo a camisa do Corinthians. O Timão vai arcar com os custos, embora por conta do plano de saúde que ele tem com o Corinthians, todo o custo não será pago nem pelo Corinthians nem pelo atleta, e sim pelo plano de saúde. Mais especificamente de Rodrigo Garro. E o valor do meio atacante, que já foi o craque do Timão, não para de cair. Hoje, o valor estimado para o Garro gira na casa dos 12 milhões de euros. Importante registrar que um ano atrás ele estava avaliado pelo Transfer Marketing em 15 milhões de euros. Esse site é utilizado por clubes da Europa na hora de avaliar quanto pagar por jogadores que estão na mira. O problema do Garro diz respeito ao campo e também à parte física. O Garro tem um problema sério, crônico, em um dos seus joelhos. Existe inclusive a preocupação do Corinthians de que em caso de venda o Garro seja reprovado nos exames médicos. E toda essa dificuldade física tem feito com que o Garro tenha um aproveitamento cada vez pior. Por exemplo, em 2024, ele havia atuado 62 vezes pelo Corinthians, com 13 gols e 14 assistências. Em 2025 foram só 38 jogos, com 2 gols e 7 assistências. Na atual temporada, o Garro só esteve em campo em 6 vezes. Não marcou gols e deu uma única assistência. Ele virou reserva no time de Dorival Júnior. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e no clássico contra o Palmeiras, o Garro não foi titular. Diante desse cenário, e tendo sido cobrado recentemente por líderes do elenco do Corinthians que querem um pouco mais de empenho do argentino no dia a dia de treinos, dá para dizer que as expectativas em relação ao atleta são as piores que você possa imaginar, especialmente para alguém com o talento dele. E o Corinthians anunciou nas últimas horas mais um reforço. Esse é um velho conhecido da torcida, Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino, voltou ao Parque São Jorge. Ele havia deixado o clube em 31 de dezembro, no fim do seu vínculo. A reclamação na época é de que ele queria um aumento salarial.
Corinthians não lhe concedeu esse aumento e o Angeleri foi buscar alternativas no mercado. Não encontrou e acabou se acertando com o Corinthians. O nome dele, inclusive, já foi registrado no Boletim Informativo Diário. E o jogador passa a ser opção já no domingo, partida decisiva do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos, em que o Corinthians, para não depender de outros resultados, vai precisar da vitória contra o São Bernardo no ABC Paulista. Angeleri, que na primeira temporada com a camisa corintiana disputou mais de 40 jogos, como lateral esquerdo e também como terceiro zagueiro. Dos reforços que o Corinthians apresentou para 2026, qual aquele que você mais gostou? E se você ficaria com o Fabrício Angeleri, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Qual a chance de Otávio, meia atacante, que já foi parceiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, defendeu o Porto e hoje atua pelo Al Qadisiyah, virar reforço do Corinthians? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente com torcedores alvinegros. Ela dá conta de que Otávio negocia uma rescisão amigável do seu contrato com a Al Qadisiyah para fechar com um clube brasileiro. Corinthians, Internacional e Grêmio seriam os maiores interessados. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. E o Railson assegurou o seguinte, abre aspas, ele tem mais 2 anos e meio de contrato na Arábia e não tem como sair de lá. Hoje é impossível, fecha aspas. O Railson descarta qualquer possibilidade de acordo com o Corinthians ou com outro clube brasileiro. Otávio está praticamente recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos meses. E é impossível se desvincular do Al Qadisiyah por conta das condições financeiras. É que na Arábia Saudita o Otávio ganha 14 milhões de dólares por temporada. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por mês, dá para dizer que o Otávio fatura na casa dos 6 milhões de reais mensais. Diante disso, ele vai continuar no Al Qadisiyah, vai completar esses 2 anos e meio de contrato e aí sim vai cogitar voltar ao futebol brasileiro, por agora algo impossível. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!